Uma vitória nos últimos 10 jogos do Campeonato Brasileiro. A situação começa a ficar preocupante e se o Corinthians não entender que pode escolher jogo, vai ser um final de ano daqueles. Bora falar dessa derrota do Timão para o Juventude lá em Caxias do Sul. Fala pessoal, todo mundo vivão por aí? Vamos lá para o pós-jogo do Salazar para falar da derrota do Corinthians por 2-1 em Caxias do Sul, no 19º jogo do Corinthians no Campeonato Brasileiro, final de primeiro turno do Timão. Antes de mais nada, quero lembrar que durante o jogo eu postei um vídeo aqui na Salazar TV, se você não viu, dá uma olhada porque tem informações importantes. O Corinthians vai sofrer um transfer ban. Tem reunião amanhã com o Santos Laguna e Léo Maná e Palácios, tidos como acertados, ainda não foram emprestados. Tem uma divergência importante, então dá uma olhada aqui que teve vídeo importante com informações exclusivas que eu postei ainda durante o jogo. Então se você estava concentrado no jogo, assista aqui o pós-jogo e depois dá uma olhada no vídeo que eu postei durante o primeiro tempo dessa partida, tá certo? Bom, bora lá. Bora falar desse jogo. E olha, gente, sinceramente, não tem muito o que falar desse jogo. É o óbvio do óbvio. O Corinthians enfrentou o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, 19º colocado do Campeonato Brasileiro. O Corinthians enfrentou a pior defesa do Campeonato Brasileiro e o Corinthians enfrentou o segundo pior ataque do Campeonato Brasileiro. Pensa nesse combo: penúltimo colocado, pior defesa, segundo pior ataque. O Corinthians conseguiu perder para esse time. E bem merecido, perdeu bem perdido. Além disso, nas últimas 13 partidas antes de enfrentar o Corinthians, o Juventude tinha conseguido uma vitória. Uma vitória nas últimas 13 partidas. O Corinthians conseguiu perder para esse Juventude lá no Alfredo Jaconi. Mais do que isso, mereceu perder. E pior que isso, para o próximo jogo, sábado, 9 horas da noite, na Neoquímica Arena, abertura do segundo turno do Campeonato Brasileiro, o Corinthians não vai poder contar com Romero, que foi expulso hoje, com Anrileri, que tomou cartão amarelo ao entrar já na parte final, com Kaká, que nem entrou e no banco de reservas tomou um cartão amarelo, além de Memphis Depay e Carrilho, que estão lesionados, e Hugo, lateral esquerdo, que pouca gente comenta, também lesionado. Olha quantos desfalques num elenco curtíssimo e bem limitado. Por exemplo, Hugo e Anrileri fora significam que Bidu vai ter que jogar novamente e não tem substituto para a lateral esquerda. Memphis Depay está fora, o Romero pode ser uma alternativa, ou para começar ou durante o jogo, está fora também. Além do Carrilho, machucado, e agora do Kaká, que também, junto com o Anrileri, tomaram o cartão nesse jogo. Então o Corinthians com muitos problemas hoje, já leva problemas para a próxima partida e vai pressionado. Vai pressionado porque o Corinthians tem uma vitória, aquela contra o Ceará, fora de casa, nos últimos 10 jogos pelo Campeonato Brasileiro. 10! Uma vitória em 10 jogos pelo Campeonato Brasileiro. É absurdo, a campanha de rebaixado, é realmente, assim, alarmante a campanha do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Nesse momento, o Corinthians é o 13º colocado do Campeonato Brasileiro com 22 pontos. O Corinthians tem 19 jogos, mas neste momento, acabou de acabar o jogo, olha só, o Santos tem 21 pontos, só que tem um jogo a menos. O Grêmio tem 20 pontos, mas também tem um jogo a menos. O Vitória tem 18 pontos, mas também tem 19 jogos e é o único, viu? Porque eu falei Santos e Grêmio com jogo a menos e embaixo todo mundo com jogo a menos. Vasco, Fortaleza, Juventude e Sport, todo mundo tem jogo a menos. O Vasco tem 17 jogos, 2 jogos a menos que o Corinthians. Ou seja, se ele ganhar os 2 jogos, ele empata em número de pontos Corinthians e é o Vasco que abre a zona do rebaixamento. Embaixo, Fortaleza com 18 jogos, Juventude com 17, Sport com 17 jogos. O Vasco, primeiro dentro da zona de rebaixamento, ele tem condição em 2 jogos de empatar o número de pontos que o Corinthians tem neste momento. A situação não é preocupante? Vai esperar o quê? Não tem senso de urgência?
Não adianta nada seguir no Campeonato Brasileiro e cair seguir na Copa do Brasil e cair no Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira tem sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. Copa do Brasil vai ser a prioridade do Corinthians, até aí ok, normal, é a chance de um segundo título, é a chance de ganhar muito dinheiro, tá tudo certo. Mas precisa reagir no Campeonato Brasileiro. Urgente. A gente pode falar aqui que quando sai o primeiro gol do Juventude, o Juventude já estava melhor que o Corinthians no jogo. Bola na ponta esquerda do ataque do Juventude, Breno Bidon demora para entender a jogada, vem o cruzamento, André Ramalho vai mal, não sai do chão, a bola do primeiro pau era dele e o Ranieri não percebe o jogador vindo na corrida e não acompanha. Deveria ter acompanhado, deveria ter colocado o corpo à frente. Ranieri simplesmente larga, o André Carrilho não sai do chão, não impede o cruzamento, o Corinthians toma o primeiro gol indefensável para o Hugo. No segundo gol, dá para falar que é um absurdo a maneira como o Nenê levou o Mateuzinho. O Mateuzinho nem consegue tirar a bola, mas ele só precisava interceptar o cruzamento. E ele leva o Mateuzinho, carrega, consegue o cruzamento, o jogador de Juventude gira em cima da marcação. Então, assim, outro gol, assim, difícil de engolir. A expulsão do Romero dificultou ainda demais a situação do Corinthians. Pausa aqui para primeiro pedir a sua inscrição aqui no canal. Inscreve aqui no canal, se não é inscrito, inscreve aqui no canal e deixa o like. Tem muita gente que assiste o vídeo e esquece de se inscrever, de deixar o like e tudo mais. Rapidinho aqui, então deixa o seu like, se inscreva aqui no canal porque é importante. Mas voltando para o lance da expulsão, para mim, um extremo rigor, exagerado a expulsão. Um cartão amarelo ali resolveria. Por quê? Porque no meu entendimento não há agressão. O jogador do Juventude faz cera, despacha a bola, o pessoal fica bravo, vem 3 jogadores em cima dele e o Romero vem dar uma peitada nele. O Flaco Lopes fez isso igualzinho ou até pior, podem puxar o lance, quando sai o pênalti para o Palmeiras. Sai o lance, o juiz vai pro VAR, o jogo está parado, o jogador do Ceará pega a bola, o Flaco Lopes vai para cima dele com o jogo parado e literalmente empurra, o cara cai no chão, fica caído, mas ele é completamente ignorado pela arbitragem, resolve levantar e tudo mais. Flaco Lopes fez muito pior do que o Romero. E é a mesma situação, o jogo está parado, o Romero foi tirar satisfação por causa da cera que o cara estava fazendo, mas o Romero ele não agride o cara. Ele não chuta, ele não dá uma ajoelhada, ele não dá um soco, ele não levanta o braço, ele não dá cabeçada, cotovelo, nada. Ele chega e peita o cara com o corpo mole, se joga no chão, depois tanto que ele levanta depois, chega até a tomar cartão. O jogador de Juventude toma cartão amarelo, levanta, vai correndo lá para fora para voltar logo para o jogo, pedindo para retornar. Então assim, o juiz para mim caiu na malandragem do jogador de Juventude. O Romero, para mim, não agrediu o jogador, deu ali uma intimada, podia ter tomado um cartão amarelo, tudo mais, acabava, ponto. Vermelho, cartão vermelho, para mim, um exagero gigantesco. Para mim, não concordo com essa expulsão no Romero. Romero pode, o Romero deu motivo, faltou inteligência, até aí tudo bem, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Para mim, esse lance não é para vermelho, porque não há uma agressão, há uma intimidação ali, nada mais do que isso. E aí o Corinthians, na parte final, faz um gol com o Mateuzinho, cobrança de falta que claramente o goleiro esperou a batida do Rodrigo Garro e foi pego de surpresa, a bola entrou no meio do gol, bateu bem, o Mateuzinho bateu forte, pegou o goleiro de surpresa, mérito dele. Gol do Corinthians, o Corinthians vai para um abafa final e nesse abafa final tem 2 chances claras para empatar o jogo. Uma com o Dieguinho, que isola uma bola que nem parecia difícil, pega no pé ruim dele, mas independentemente disso, não é possível que o cara, jogador profissional, não consiga chutar decentemente aquela bola. E a outra com o Yuri Alberto, que bate feio, bate torto por cima, de pé esquerdo. Então assim, o Corinthians poderia ter arrancado um empate com esses 2 lances, até poderia, perdeu 2 chances inacreditáveis de marcar esse gol de empate, mas de fato não mereceu. O futebol não é merecimento, mas analisando o jogo, o Juventude mereceu a vitória para cima do Corinthians, o Juventude foi melhor do que o Corinthians, o Corinthians um primeiro tempo tenebroso, um segundo tempo ainda ruim, e que no finalzinho ali, por causa desse gol, teve uma sobrevida, mas mesmo assim ficou muito claro que os caras não estavam inspirados hoje. E a expulsão para mim exagerada. Esse aqui é o resumo do resumo, né? Sem entrar em muitos detalhes. Atuações individuais, eu não gostei de praticamente ninguém. Para mim dá para falar dos piores.
Os piores, Breno Bidon, que eu defendo muito, mas hoje foi uma atuação horrorosa. O Mandaca parecia o Gerrard pra cima do Mateuzinho, do Breno Bidon hoje. Yuri Alberto, numa noite muito infeliz também. O Garro errando uma enormidade também. Muitos lançamentos precipitados, perda de posse de bola. O Thales Magno sempre naquela cisca que não sai daquilo e perdeu uma chance boa de cabeça também. Enfim, o Corinthians não dá pra falar de absolutamente ninguém. Todo mundo muito mal. Todo mundo muito mal. Então, assim, o resumo, gente, o resumo da partida de hoje, para mim, não é nem a atuação, não são os números, não é essa estatística para quem o Corinthians perdeu. Porque se você pegar detalhe por detalhe, você vai encontrar problema em todos os quesitos. No meio, no ataque, na defesa, o time não tinha transição, o ataque isolado da defesa, um meio de campo, um buraco no primeiro tempo, você não tinha transição porque Raniel e Martins também parecia que não queriam o jogo, não vinham buscar a bola, o Corinthians ficava rodando bola do lateral para o zagueiro, do zagueiro para o lateral e não saía daquilo, e não tinha transição e todo mundo parado lá na frente esperando. No segundo tempo o Corinthians corre para valer mesmo, só na parte final para tentar buscar um empate. E aí o X da questão para mim sabemos a atuação que teve o Corinthians, sabemos como individualmente tantos jogadores simultaneamente não entregaram o que podem entregar. Olha quem é o adversário, como eu listei aqui os problemas e os números do Juventude, que estava estreando o técnico hoje, o Carpini estreando hoje, voltando para o Juventude. Quando você pega todo esse cenário e percebe que desta vez, não tem desculpa de que, olha, o Corinthians não tem elenco, o Corinthians tem um time e no Campeonato Brasileiro tem poupado jogadores, tem precisado preservar os jogadores, mas não é o caso. O Corinthians entrou com força máxima hoje. Esse é o ponto. O Corinthians não tem o Carrilho e não tem o Memphis por um bom tempo. Então o time que entrou em campo, Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Bidu, Raniel Martins, Breno Bidon no lugar do Carrilho. Garro, Thales Magno no lugar do Memphis e Yuri Alberto. Você pode até falar, mas no lugar do Memphis é melhor colocar o outro. No lugar do... Não é? Tudo bem. Mas que entrou com o time titular, entrou com o time titular. E aí quando você vê a atuação que o Corinthians faz contra o Palmeiras nos 2 jogos, a atuação que faz com o time titular no segundo tempo contra o Botafogo, ainda sem o trio Gin. Cara, ficou muito claro que o Corinthians entrou hoje e jogou extremamente desconcentrado e descompromissado. Para mim, essa derrota de hoje vai na conta dos jogadores, porque o Dorival Júnior escalou o time titular. O Mateuzinho deu entrevista depois do jogo, admitindo que houve uma conversa antes da partida que era para os caras não baixarem a guarda, não deixarem o ritmo cair por causa da vitória contra o Palmeiras, que a adrenalina vai lá no topo, é difícil manter, isso é histórico, é sempre muito difícil na sequência dos jogos você manter o nível de atuação e de concentração depois de um jogo tenso, nervoso, como foi contra o Palmeiras, depois de uma classificação histórica daquela normal. Mas baixou demais. Como o próprio Mateuzinho disse, conversaram e não adiantou nada. O próprio Mateuzinho reconheceu isso. E o Dorival Júnior, eu tenho certeza que não preparou o time para ter a situação que teve. Muito pelo contrário. Senão ele teria poupado os jogadores. Senão ele teria mesclado. Porque teria percebido que os caras não estavam na pegada ou estavam desgastados. Mas está muito claro que o Dorival Júnior percebeu que houve tempo suficiente para se recuperar, tem praticamente agora uma semana livre, porque só joga no sábado que vem, e o Corinthians jogando agora na segunda, então é praticamente a semana livre, a necessidade de vitória no Campeonato Brasileiro. Então para mim está muito claro que o Dorival Júnior foi para jogar a Vera, foi para buscar os 3 pontos. O adversário era o penúltimo colocado, uma vitória em 13 jogos, pior defesa, segundo pior ataque. Dorival Júnior foi para conseguir os 3 pontos. O elenco conversou antes e não adiantou. Portanto, derrota na conta dos jogadores que não tiveram a capacidade de se concentrar e assumir o compromisso para essa partida. E aí vai para mim o ponto-chave. O Corinthians não está em condição de escolher jogo. O Corinthians não pode escolher quando vai correr.
quando vai estar atento, quando vai estar concentrado, quando vai jogar direito, quando vai se doar. O Corinthians não está nesse estado, não tem essa condição. O Corinthians é o 13º colocado no Campeonato Brasileiro. A classificação na Copa do Brasil é muito legal, mas não dá para escolher jogo, não dá para jogar só na Copa do Brasil. Porque o que o Corinthians está fazendo é isso. O Corinthians está jogando quando quer. O Corinthians está jogando só na Copa do Brasil. Só joga quando quer? Desse jeito, vai cair no Brasileirão e vai ser campeão na Copa do Brasil. Vale a pena? É óbvio que não. Então precisa ter pressão, precisa ter cobrança para cima do elenco. É dos jogadores que tem que ir essa cobrança. Muito claro, eles deixam muito claro o que eles podem entregar quando fazem os 2 jogos que fizeram contra o Palmeiras. Eles deixam muito claro quanto eles podem entregar. Todo mundo ali, todo mundo. Bidon, Garro, Yuri Alberto, Mateuzinho, Gustavo Henrique, todo mundo entregou muito mais, deixou claro quanto pode entregar na Copa do Brasil e tirou o pé do Brasileirão. Estão tirando o pé no Brasileirão, mas no Brasileirão ainda teve muito jogo que mesclou, empatou bastante jogos, perderam muitos gols com o time em reserva, tem tudo isso, dá para compreender. Agora o time titular ter a atuação que teve hoje, a atuação, não tô nem falando do resultado, o resultado é horrível, mas a atuação que teve hoje contra esse Juventude, isso é um absurdo, é uma palhaçada. Corinthians não tem o direito e não está em condição de escolher quando vai jogar, quando vai correr. A situação vira para o segundo turno de maneira bem preocupante. Então, para mim, além de destacar aqui o que eu falei, a situação do Juventude, para deixar claro contra quem que o Corinthians estava jogando, a preocupação para o próximo jogo, já cheio de desfalques. E você ter uma derrota, uma vitória em 10 jogos, a situação na tabela que eu expus, mas mais do que isso, a atuação com o time titular nesta condição, neste contexto e circunstância contra esse adversário, um absurdo, uma vergonha, um vexame na conta dos jogadores que precisam ser cobrados internamente para dar uma resposta imediata. E o Bahia, o próximo adversário, está no G4. Não vai ser fácil não, vai ser muito mais difícil do que foi hoje, porque vai ser desfalcado, pressionado e contra um time muito melhor do que o Juventude. E o Corinthians está se colocando nessa situação porque está escolhendo o jogo, está escolhendo quando corre, está escolhendo quando se concentra direito. O Corinthians não tem esse direito, nem está em estado para isso. Essa é a minha opinião. Concorda? Não concorda? Diz aqui nos comentários, deixa o like aqui no vídeo, compartilha, segue a gente aqui, se inscreve no canal e vambora. Mas desse jeito não dá não. Se cuidem, aquele abraço. E aí, curtiu? Bom, já deixa aqui nos comentários então a sua opinião, se inscreva e compartilhe esse vídeo. E ó, fica de olho, porque sempre vai ter conteúdo interessante para você aqui na Salazar TV.